Fala, meus bravos, como é que vocês estão? Romulo Pereira aqui, né? Mais uma vez, para falar do Corinthians feminino. No último vídeo, eu trouxe, né, um resumo do que eu acho sobre o time do Gotham, que vai ser nosso primeiro adversário no Mundial, né? E, paralelo a isso, o Corinthians também se reforçou, ok? Chegaram aí 5 jogadoras. São elas. Raíza, que eu acho que é assim que se pronuncia, né? Com Z. São dois Zs, né? Com RH. Enfim, então não sei se é Raíza ou Raíssa, mas eu vou falar Raíza, beleza? Eu achei narração com as duas pronúncias, por isso que eu não sei. Até o final do ano eu descubro, beleza? Então, a Raíza. Depois tivemos a contratação da Paola, a Paola Garcia, a gringa colombiana. Veio também a Belém Aquino, primeira uruguaia a vestir a camisa do Coringão, certo? Aí veio a Agostina Barroso, essa já velha conhecida nossa, e a Ana Vitória, também velha conhecida nossa. Então, vou falar um pouquinho de cada uma, assisti alguns vídeos delas, né? Pelo YouTube. Tem bastante coisa, né? É bem legal que agora o futebol feminino tem disso, né? A gente consegue encontrar bastante coisa. Antigamente, lá, quando eu comecei a acompanhar, não tinha isso, não. Quando eu fui ver as primeiras contratações do Corinthians lá em 2020, não tinha, você não encontrava nada sobre elas, era incrível. Bom, agora temos, então, conseguir, né, ver ali mais ou menos as jogadoras. Claro que a gente só vai saber mesmo como que é na hora que elas entrarem em campo com o manto alvinegro. Mas, bora lá, vai. Sem mais delongas. Então, vou trazer aqui as jogadoras para vocês. A primeira que eu gostaria de trazer, compartilhar aqui com vocês, é a Raíza. Ok? Então, como vocês estão vendo do lado, né, temos a Raíza. Não sei de quantos lados vai aparecer, tá bom. Mas é uma jogadora vinda do Bahia, né, já com passagem na Europa, que é importante. E aí eu vi muita gente fazendo, né, fazendo a comparação dela com a Johnson por conta do cabelo. E aí eu fui ver os lances dela e tal, e fui ver que não é só o cabelo, né? Elas são da mesma posição, né? Tem como característica a velocidade. E eu achei a Raíssa uma jogadora extremamente inteligente. Então, assim, além de tudo, ela passa a bola muito bem quando precisa, mesmo dentro da área e tal. E ela finaliza muito bem também. O que dava raiva, às vezes, dos vídeos dela é que ela jogava ao lado de jogadoras que estavam um nível abaixo dela. Então, muitas vezes, ela era de uma genialidade, assim, incrível. Passava a bola para uma companheira que dentro da pequena área, com a goleira adversária caída, estava para fora. Então, é, aquilo, se ela der um drible assim, né? Puxar para a linha de fundo, tirar toda a zaga, rolar para trás e a Vicky receber, eu acho que ela não vai perder, não, tá? Então, achei uma contratação muito boa, né? E, assim, apesar dela ter uma característica muito parecida com a da Johnson, ela é um pouco mais experiente. Então, isso também pode agregar, né? Então, gostei dessa contratação. A outra contratação que veio, né, foi a Paula Garcia. A Paula Garcia, que tem como hábito usar a camisa 20, né? A camisa 20 era da Marisa, a Marisa, né, a Marisa resolveu ir pro México, né? Foi lá, agora vai atuar pelo Tigres nessa temporada. Então, a camisa 20 está disponível, se a Paula quiser, né? Mas eu diria que ela é aquela jogadora que, assim, veio para suprir o que fazia antes a Yaya, né? A Yaya, como vocês devem se lembrar, né? Estava inscrita para jogar a Libertadores, e aí o Corinthians vendeu ela logo antes da Libertadores começar e a gente queimou uma jogadora, né? Com uma jogadora a menos no plantel. E isso é a diretoria do Corinthians, né? E isso é administração do departamento. Não vou dizer nem que é do departamento feminino, ou qualquer departamento, né? É assim que funciona. Enfim, Paulo Garcia.
Jogava agora pelo Deportivo Cali, né? Então, a gente viu ela na última Libertadores, porque ela foi vice. Perdeu o título para nós, muito semelhante ao que foi, né, ali a Salazar uns anos atrás. Tinha acabado ali de perder, né? O Arthur já chamou ela para fazer parte do Corinthians. Então, assim, espero que ela realmente venha e brinque. Uma coisa que eu gostei muito nos vídeos que eu vi da Paula Garcia, né? Primeiramente, ela finaliza muito bem de longe, ela se posiciona muito bem, então ela pega rebote e tal, ela arma a jogada muito bem. Então vai ter momentos, né, que a jogadora tem essa característica, né, de finalizar de longe, de distribuir jogo, e tal. Muitas vezes é a Duda. E acho que já mencionei aqui outra vez, né? A Duda é uma jogadora que é aquilo, ela é muito 880. Ou ela entra, e ela resolve o jogo, ou é um sono da moléstia, né? A gente viu aí no Campeonato Paulista, semifinal contra o São Paulo, né? Ela entrou, fez gol, enfim, acabou com o São Paulo assim, colocou o São Paulo no lugar dele, né? Então, mas aí chega no jogo contra o Palmeiras, a gente perdendo o jogo, ela vai, perde uma bola besta no meio-campo, a gente toma outro gol. Ou seja, né, ter alguém que também saiba fazer essa função para momentos assim, poder usar, é muito importante. E também outra coisa muito importante, né? Ela fez o gol que eliminou o São Paulo da Libertadores. E isso conta para nós. Né? Não adianta fingir que não, isso conta para nós sim, beleza? Então, Paula Garcia também é uma contratação que eu gostei bastante. A outra, essa eu achei até que demorou para vir, porque faz tempo que eu escuto falar, né? De Belém Aquino no Corinthians. Escuto há muito tempo. Dessa vez é real, dessa vez ela está aqui, já chegou. Belém Aquino era primeiro uruguaia, vestia a camisa do Corinthians, jogava pelo Internacional, então já está acostumada com o calendário brasileiro. Assim, com o calendário do Internacional, né? Mas se for parar para ver, o Inter costuma disputar a Supercopa, costuma disputar o estadual, o brasileiro, disputou a Copa do Brasil também. A Belém aqui não chegou a disputar a Libertadores pelo Inter também, né? Quem que eliminou ela mesmo? Ah, lembrei. Quem era o técnico, né? O do Corinthians ou do Inter, né? O do Corinthians era o Arthur Elias e o do Inter era o Piscinato. Se eu não me engano, ela estava nesse jogo. Acho que eu me lembro de ver ela lá. Enfim, o jogo em si foi 1-1, né? Porque o Inter saiu na frente, mas como o técnico é o Piscinato, adotou uma postura covarde e chamou o Corinthians até o Corinthians empatar. Aí o Corinthians empatou, levou para os pênaltis e nos pênaltis o Corinthians eliminou. Foi para a final, pegou o Palmeiras, ganhou do Palmeiras, foi lindo esse dia. Eu assisti esse jogo de dentro do Allianz Parque, eu com a camisa do Corinthians lá dentro. Teve show, né? Eu tava no show, mas fui pro show com a camisa do Corinthians. Gente, às vezes até eu duvido das loucuras que eu fazia antigamente, né? Hoje em dia eu já não faço mais isso, não. Beleza? Não faço mais. Mas antigamente eu fazia cada doideira. Eu, hein? Enfim, né? Voltando a Belém Aquino, ela é uma jogadora mais ofensiva, né? De meio, só que também mais ofensiva. Joga muito bem. Então, eu diria, né, que é uma excelente contratação também. Né? Demorou para chegar, demorou para vir. E agora, sim, espero que não tenha esgotado toda a bateria dela lá antes dela vir. Tá numa idade boa também, né? Então, agora tem tudo para dar certo no Coringão. E aí, temos, né, aquela que foi embora cedo, porque ela se mostrava uma jogadora brilhante desde muito cedo, né? E jogando no Corinthians, ela foi campeã da Libertadores, batendo o último pênalti, sabe? A gente viu naquela disputa de pênaltis, a Cacau foi a primeira batedora, experiente, que não sei o que passa, saiu fazendo, só ciscando que não é uma galinha, foi, saiu, chutou, mandou a bola para fora, né? E a gente viu a Ana Vitória com 17 anos, olhando para a goleira nos olhos e sentando uma cacetada no meio do gol. A goleira até ficou no meio, tentou alcançar e não alcançou, né? Na cobrança seguinte, a meu Deus, do Colo-Colo estou para fora e
A gente foi campeão da nossa primeira Libertadores. Era a Vitória, que arrisco dizer que vai pegar a camisa 8 que era a que ela usava na primeira passagem. E ela tinha 17 anos na época. Então, ela desde cedo teve uma passagem pela Europa também, jogou muito bem lá, sabe? Na seleção também jogou bem. Acredito que agora ela volte um pouco mais madura, então vai poder, né, apresentar até um futebol melhor do que antes. Achei que a seu Corinthians acertou em cheio nessa contratação. Agora, né, se o pessoal achou polêmico eu ter ido pro Allianz Parque com a camisa do Corinthians, gente, era show, não era jogo, tá bom? Era show, né? Quando tem show, não tem futebol, tá bom? Ai, ai. Então, a gente teve também a contratação desse ser humano aqui, a Agostina Barroso. A Agostina já passou pelo Corinthians, né? A página Almanac do Corinthians fez questão de colocar o vídeo dela na Libertadores de 2017, essa que eu mencionei, que era a vitória foi decisiva, né? A Agostina também estava. E também foi decisiva, tá? Jogou bem, pá. Na verdade, eu não tenho lá muita lembrança. Eu me lembro muito bem dos pênaltis. Eu me lembro que foi um jogo que foi de uma arbitragem extremamente questionável, assim, algo nível Amarília, né, só que pro futebol feminino. E aí o jogo acabou sendo 0-0 e decidido nos pênaltis. Aquela disputa nervosa, a gente perdeu a primeira, aí acertamos as outras duas, o Colo-Colo acertou as outras três. Na quarta cobrança, a gente acerta, o Colo-Colo erra. Aí chegou a quinta, os dois acertaram. Na sexta, a gente erra, aí o Colo-Colo erra também. Aí na sétima cobrança, que foi a da Vitória, ela acerta. E o jogador do Colo-Colo está para fora. As outras duas a Lele pegou, né? E aí foi isso. Essa foi essa é a memória que eu tenho da final. Eu lembro disso. Só que assim, né? Eu lembro da Agostina alguns episódios mais recentes. Ela, como jogadora assim, desde campo e tal, xerifona, joga sério. Uma coisa que eu sempre admirei nela é que ela joga sério. Ela não tem medo de dar carrinho, não tem medo de entrar em dividida, não marca fofo, sabe? Por exemplo, para um duelo contra o Gotham, que eu falei, né? Vocês pegam os vídeos lá da liga, é um monte de defensora marca fofo. Essa aqui definitivamente não, ela é argentina, né? Então, vou esperar o quê, né? Ela, cada enxadada é uma minhoca, joga muito sério e já fez dupla com a Thaís Ferreira, né? Que é a nossa outra zagueira. As duas, então, meio que tem um entrosamento. E, bom, aí que entra a minha preocupação. Tem entrosamento até demais, né? Entrosamento até demais. E sim, galera, sim, vou falar dessa faixinha polêmica, essa daqui, né, que as duas, né, Thaís Ferreira e Agostina, figuraram após um jogo contra o Corinthians. Quando a Thaís foi contratada, sim, ela pediu desculpas, fez toda aquela, né, aquela coisa que é de praxe. Quando a gente foi campeão brasileiro com o gol dela na final, né, a Thaís Ferreira fez o gol do nosso título brasileiro ano passado. Além de ter sido uma zagueira muito boa durante a temporada no geral, né, jogou muito bem. Só que. E aí depois colocou, postou foto com uma faixinha escrito campeão brasileiro. Aí, agora sim, com a faixinha certa, essa coisa toda, né? Aí o Corinthians, como se não bastasse ter contratado uma dos jogadores que fez isso, pegou agora e contratou a outra. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que não exista alguma zagueira que não seja essas duas, mas beleza, vamos tentar concentrar na parte de campo, né? Então, além disso daí que aconteceu, né, desse episódio das duas com a faixinha, vou até trocar de imagem, coloca a foto da Agostina de novo. É, não gosto de lembrar desse dia, galera. Não gosto, não gosto.
sabe? Foi doído, porque o Corinthians sempre ganhava clássico, tá? Desde a reativação do futebol feminino, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, essa foi a primeira vitória do Palmeiras. Então, se for 2-0, doeu, aquele jogo que nada deu certo, a gente tentava de tudo e nada dava certo. E o Palmeiras, qualquer coisa que tentasse, dava certo. Então, perdemos de 2-0. E aí vem essa faixa. E aí o que acontece? O que realmente me preocupa é o que veio mais tarde nessa mesma temporada. Ok? Que a Agostina, no final daquela temporada, ela sai do Palmeiras. Certo? Por que que ela saiu do Palmeiras no final daquela temporada? Certo? Vamos lá, para relembrar vocês. Basicamente, basicamente, foi ter um jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Palmeiras e Red Bull Bragantino. E no Palmeiras tinha uma certa hierarquia, que era assim, a Bia Zanerato era capitã, na ausência da Bia Zanerato, era a Agostina. Porém, no jogo entre Palmeiras e Red Bull, isso segundo, né, o que contou o Palmeiras, tá? Pessoas ali ligadas ao Palmeiras e tal. Então, supostamente seria isso. Isso eu peguei de uma matéria do UOL, vale ressaltar. Ok? Então, a Bia Zanerato era do Palmeiras, ela saiu. Quando ela saiu, a Agostina assumiu a faixa de capitã. Depois a Bia voltou, pegou de volta a faixa de capitã. Afinal, ela é a Bia Zanerato. Então, ela ficou meio como a vice-capitã da equipe. E aí foi ter o jogo contra o Red Bull. A Bia não estava relacionada, mas o técnico optou por dar a faixa de capitã para a Camilinha e não para a Agostina. E ela ficou dodói com isso. E isso, né, são pessoas que falaram para a reportagem do UOL que disseram. E falaram, inclusive, que não foi a primeira vez que ela não seguiu uma ordem de um comandante do time, e ela tinha realmente esse costume de agir dessa forma. Então, né, por conta disso, o técnico pediu o afastamento dela. Depois desse jogo no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, olha o jogo seguinte da tabela. Jogo de volta contra o Corinthians no Allianz Parque. O primeiro jogo tinha sido 2-1, né? E o BL pede para afastar a Agostina. Eis que, né, não só a Agostina foi afastada, como também uma colega dela pediu para ser afastada também. Adivinha quem é essa colega? Thaís Ferreira. Ela pede para ser afastada e as duas desfalcam o Palmeiras no jogo contra o Corinthians. Assim, até aquele momento da temporada, era o jogo mais importante. Era um 2-1. A gente sabe que 2-1 é um resultado reversível. Sabe? Se o Palmeiras, sei lá, consegue ganhar de 1-0, deixa ele ganhar de 2-0 na temporada. Se repete esse feito, passa. Né? Podia. Então, era plausível que o Corinthians, né, fosse eliminado. Porém, né, as duas, a zaga titular do, do Palmeiras não estaria disponível nesse jogo. E apesar do Palmeiras ter outros jogadores, né, a Poliana, por exemplo, ela já tinha atuado pelo Corinthians no campeonato, então não podia entrar em campo pelo Palmeiras. No final, acabou tendo que improvisar uma volante na zaga. Resultado: 4-0 para o Corinthians dentro do Allianz. O Corinthians não tinha nada a ver com isso, foi para cima e, né, 4-0. Enfim, foi isso que aconteceu. O Corinthians ganha aquele jogo, elimina o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, certo? E as duas decidem rescindir com o Palmeiras. A Thaís e a Agostina. Ok? Então, existia ali, né, esse burburinho de que tinha uma panelinha ali no time do Palmeiras feminino. Lembrando que eu não sei como funciona o dia a dia do Palmeiras.
Isso tudo que eu estou falando é baseado em matéria que eu li, especialmente no UOL, tá bom? Matérias ali vou até citar quem são os jornalistas, né? Do Diego Ivata Lima, e vamos ver se a outra matéria que eu li aqui é dele também. Aí eu confirmo para vocês. Eu sou péssimo para lembrar nomes, galera. Então, isso, as duas matérias do Diego Ivata Lima. Certo. Beleza. E aí também eu li uma matéria do portal BOL, né, da Gazeta Esportiva. Essa aqui só está dizendo, né, que é redação arroba Gazeta Esportiva. Não está dizendo aqui exatamente o nome do jornalista. Só que aí nessa outra, eles mostram a nota da assessoria das duas jogadoras, que foi dizer que as informações prestadas não são verdadeiras, que não houve ato de indisciplina e suas carreiras são exemplares e limpas, né? É super limpo você levantar uma faixa provocando um rival, né? É limpo isso. A Zanotti, que já teve milhões de oportunidades de fazer isso. A, vixe, a Portilho, quando estava aqui também, inúmeras oportunidades. A Grazi, sabe? A Grazi podia muito bem, depois de ter feito aquele golaço que ela fez em cima da porcada, em 2020, no jogo em Vinhedo. Só tinha a torcida dos porcos lá, né? Podia ter ido falar. Podia ter ido lá, podia. Porra! Né? A gente teve muito mais oportunidade de fazer uma sacanagem dessa com elas, mas a gente preferiu não desrespeitar, né? Mas enfim, essas que têm carreiras exemplares e limpas. E falaram que estavam trabalhando para esclarecer os fatos e alcançar uma solução saudável para que elas possam continuar suas carreiras esportivas normalmente. Sim, seguir a carreira normalmente, né? Porque agora as duas estão no Corinthians. Por isso me preocupa muito. Isso realmente me preocupa. Porque a última coisa que eu quero no Corinthians feminino é panelinha. A gente já viu no Corinthians masculino, onde uma panelinha leva o time. Aí a gente viu que não compensa, que não leva a lugar nenhum. Então, colocar uma zaga paneleira e ser a única opção de zaga que a gente vai ter, né? Eu acho, sei lá, eu acho meio zoado. Não, não vou mentir que a contratação da Agostina me deixou uma pulga atrás da orelha. Não vou mentir. Essa realmente me deixou com a pulga atrás da orelha. Como jogadora, muito boa. Muito boa. Tá certo que as notas que ela recebia nos jogos pelo Flamengo na temporada passada era 6, 7, né? Mas era o Flamengo, né? O time do Flamengo feminino não tem a estrutura que o time do Corinthians tem. Será que o presidente deles vai me xingar também por isso? Enfim, não tem a estrutura que o Corinthians oferece para as meninas. Então, aqui tem tudo para ela render um pouco mais. E aí, isso nos leva a mais uma coisa, né? Falar, mas lá no Palmeiras foi isso, o que garante que aqui estava. É isso que o Corinthians já anunciou a primeira renovada dessa temporada. Pois é, justo no momento que a Agostina chega, eles já renovam a Thaís, né? A Thaís Ferreira. As duas tinham essa panelinha lá no Palmeiras. Na hora que uma foi afastada por indisciplina, a outra falou: você vai afastar ela, eu tô indo embora também. Deixaram o Palmeiras na mão do que era o jogo mais importante da temporada. E agora essa dupla tá aqui. Olha, eu quero ser otimista, mas, gente, não tem como não estar preocupado com um negócio desse, sabe? Não tem como. Eu, estando à frente do Corinthians, não faria a contratação nem do Thaís Ferreira no passado e nem da Agostina esse ano, né? Então, sei lá, mas vale ressaltar, gente, eu não vou ser injusto, tá? Não vou ser injusto. A Thaís Ferreira jogou muito bem no ano passado. Pode ser que este ano ela continue jogando muito bem, né? Só que uma coisa eu digo, jogador paneleiro, ele não chega jogando mal, ele não chega aqui sendo uma perna e vira paneleiro. Não, não é assim que funciona.
Ele chega jogando muito. Aí quando ele ganha o espaço dele ali, aí ele começa a folgar com todo mundo. Jogador paneleiro funciona assim. Então, eu tenho ali minhas ressalvas quanto a elas. Agora, óbvio, né? Se você tem um cérebro dentro da sua cabecinha, né? Você entende que eu torço para estar errado. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Quero mais é que o Corinthians se dê bem, mesmo com essas contratações. Espero muito chegar o momento de olhar e falar, "Ah, realmente, elas tiveram aquele episódio no Palmeiras, mas isso ficou lá atrás. Nunca mais, elas agora estão tão diferentes, não vão ser paneleiras aqui no Corinthians, porque né, jogadora vem e vai, o Corinthians fica. E eu vou torcer sempre pelo Corinthians, não para a jogadora. Então, se para o Corinthians ganhar, precisa que elas ganhem, beleza, torço para que elas ganhem, torço para que elas deem certo. Eu só não posso fechar os olhos para a realidade e falar que não é uma coisa preocupante. Porque, assim como a Thaís precisou se provar, e ainda tem gente falando sobre o episódio dela segurar a placa de Chupacabá, né? Olha eu aqui falando ainda disso. A Agostina também. Ela vai ter que provar que ela deixou isso aí para trás. Beleza? Então, para fechar, eu falo, as contratações que o Corinthians fez, em sua maioria são muito boas. Dá para acreditar bastante. Eu ainda teria investido em trazer pelo menos uma lateral esquerda, porque já vimos que a Tamires sozinha cuidando da lateral não vai rolar. Ou vai precisar de um esquema com três zagueiras, que, né, teoricamente dá para fazer, e aí torcer para nenhuma das três se machucar, para nenhuma das três ser expulsa. A gente não tem banco. Vai colocar a menina da base para jogar o Mundial? Vai pôr a. Vai pôr a Telles, que no ano passado deixou a desejar? Então, sei lá, no esquema com três zagueiras, beleza, dá para colocar a Gi Fernandes numa ala e a Tamires na outra. Dá para fazer, sabe? Dá para fazer isso. Mas ainda assim, eu traria uma lateral esquerda, porque a época onde a Tamires jogava melhor era quando tinha a Yasmin na lateral esquerda junto com ela. E no banco tinha alguma outra. Já foi o tempo que tinha, por exemplo, a Juliette e a Tamires, e no banco tinha a Suelen. Então, as três ali, né? Precisasse entrar, a Suelen precisasse entrar, entrava ou no lugar da Tamires ou no lugar da Juliette. Depois, né, a Suelen vai embora, volta a Yasmin que tinha jogado antes do Corinthians, estava lá na final da Libertadores de 17, tinha saído, voltou. E também fixa a variação entre a Juliette, a Tamires e a Juliette, Tamires e Yasmin. Depois a Juliette vai embora, enfim, aí o Corinthians vai sempre trabalhando dessa forma, sabe? Com o Arthur trabalhava assim, tendo duas laterais esquerdas. Uma para ficar mais na defensiva e a outra para ser a ala. Algum aí dos jogadores podiam trocar de posição e tal. Então, por isso, eu acho que devia ter ido atrás de uma lateral esquerda. Para a lateral direita, eu já não acho que a gente tenha tanta carência assim. Porque, apesar de ter saído a Letícia e a Paulinha, o Luiz que a gente precisou da Gi Fernandes, ela foi bem, ofensivamente. E para a parte defensiva ali, a Thais Ferreira muitas vezes foi cobrir ali a posição e fez isso muito bem. Então, assim, acho que dá para segurar. Eu acho a lateral esquerda mais urgente do que a direita. É isso, meio campo e ataque. Com essas contratações, acho que a gente resolve. Tá muito bem servido de meio campo e de ataque. É isso. A preocupação é mais zaga e lateral, especialmente a lateral esquerda. Mas acho que contratou bem. E agora é isso. Dia 20, terça-feira da semana que vem, o Timão tá embarcando para Londres. E aí é uma semana treinando lá, uma semana se adaptando, que eu acho pouco tempo. Torna a dizer, devia ter marcado um amistoso com alguém aqui. Deviam fazer um treino aberto, qualquer coisa assim, né? Para conectar a torcida que não vai poder ir.
com elas que vão para lá. Então, sei lá, ano passado teve um treino aberto, né? Eu queria poder ir esse ano de novo. Ano passado teve, pô, foi do cacete aquilo. A gente conseguiu ver as minas treinando, conseguimos olhar e falar, ó, essas aí, essa chegou bem. Sei não. Depois ainda paramos para tirar foto com as jogadoras, né? Elas parecem uns amores de pessoa. A Zanotti é incrível. Que ela já não estava jogando, né? Já está aposentada, mas ela está trabalhando no Corinthians. A Grazi, eu e minha namorada pediu pra tirar foto com ela e ela agradeceu. Eu falei, por que você está agradecendo, mulher? A gente te agradece. A maior lenda da história do Corinthians feminino, a gente que agradece. Né? Ela falou que assim, quando a Zanotti parar, né? A Zanotti ainda está nativa. Então, quando ela parar, a maneira como ela parar, então, muito provavelmente também ela vai ser considerada inclusive, maior que a Grazi. Hoje, hoje, com a Zanotti ainda jogando, eu falo que a Grazi é a maior. Então, foi isso, tirei foto com elas duas. Outras jogadoras estavam ali próximas, a Thaís Regina mesmo estava ali próxima, mas como eu já falei para vocês, eu torço pro Corinthians e até aquele momento ela ainda não tinha provado nada jogando pelo Corinthians. Então eu não fui tirar foto com ela. Não, não é por falta de humildade, é porque eu torço pro Corinthians. Eu tiro foto com quem tem história pelo Corinthians, com quem faz algo pelo Corinthians. Simples assim. É isso, pessoas. Então, né, gostaria que o Corinthians fizesse alguma coisa para conectar o time e a torcida antes de ir para Londres. Eu estou gravando esse vídeo agora, são 11 da noite do dia 13, terça-feira. Então, espero que anunciem alguma ação que vão fazer, mas eu duvido muito, né? Afinal de contas, o masculino tem clássico para jogar, então o tio Paulo não tá nem aí com o feminino, então duvido, duvido. A Iris também mais perdida do que um gato de rabo grande numa sala cheia de cadeiras de balanço. Né? Do meu tempo pegou essa referência. Enfim, né? Vamos ver. Mas é isso, vamos torcer muito pelas nossas brabas. Que as novas contratações surtam efeito logo de cara, porque precisa rumo ao Mundial. E é isso, galera. Muito obrigado por assistirem. Vocês são bravos. O vídeo não acaba nunca, né? Último recadinho antes de vocês irem, galera. A gente agora tá no Instagram. Então, sigam o canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar na descrição o link das 3 reportagens que eu li que eu fiz aquele resumo, tá, sobre a situação da Thaís Ferreira e da Agostina quando saíram da porcada da Barra Funda, beleza? Vou deixar o link das notícias aqui para vocês lerem também. E também vou deixar o link do nosso Instagram, que é universobrabo.sccp, beleza? É isso, galera. Uma ótima noite para vocês, para minha noite. Então, uma ótima noite, uma ótima semana. Valeu por assistirem. Tamo junto e vai, Corinthians. Respeita as vidas.